Muito boa tarde a todos e a todas que acompanham a programação do Cultura em Casa, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura de Assis. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite da Secretaria para participar dessa atividade e pela oportunidade de poder conversar com os moradores de Assis e região sobre temas culturais. O meu nome é Paulo Henrique Martinez, eu sou professor no Departamento de História da Unesp, no campus de Assis, e trabalho com os temas do patrimônio cultural e natural, tanto na área do ensino quanto na área da pesquisa e da extensão universitária. Eu gostaria hoje de conversar com vocês sobre um dos temas dessa atividade que eu desenvolvo aqui na Unesp, que é relativo à paisagem cultural no Oeste Paulista, e para isso nós temos desenvolvido nos últimos 6 anos várias atividades de extensão, de ensino e também de pesquisa. Vocês devem ter ouvido falar neste romance do escritor baiano Itamar Vieira Júnior, chamado Torto Arado. O livro foi contemplado com o prêmio Jabuti, na categoria romance, e colocou, acessível aos leitores, temas de história e cultura regional no interior da Bahia. Eu gostaria de falar de um outro escritor baiano que também, há 60 anos atrás, lançou o seu primeiro livro, em 1961, um escritor baiano com uma literatura ambientada tanto no interior da Bahia quanto no interior do estado de São Paulo, particularmente nas regiões da Noroeste e da Alta Paulista. Este escritor se chamava Osório Alves de Castro. Ele nasceu em Santa Maria da Vitória, no estado da Bahia, na região oeste do estado, uma cidade pequena, localizada às margens do Rio Corrente, que é um dos principais afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco, e migrou para São Paulo em 1923, quando ele tinha então 25 anos de idade, e se estabeleceu em várias cidades no oeste de São Paulo, inicialmente Bauru, depois Lins e finalmente Marília. Este escritor faleceu em 1978, na capital paulista, onde ele passou a residir desde 1964, diante das perseguições políticas decorrentes do golpe militar de 1964. Essa conversa que eu estou propondo a vocês hoje é parte, então, como eu disse, dessas atividades de ensino, pesquisa e extensão, dentro de um projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, em 2021, o projeto O Museu é Irmão da Escola, Arte e Cidade. E é dentro dessa moldura de pensarmos arte e cidade, ou mais especificamente literatura e cidades, é que eu gostaria de falar sobre a obra literária e a biografia deste escritor, Osório Alves de Castro. Ele tem 3 livros publicados,
sendo que 2 deles foram publicações póstumas. O seu primeiro livro chama-se Porto Calendário, foi publicado em 1961 pela editora Francisco Alves e recebeu também o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Romance em 1962. O livro teve boa acolhida na crítica e no público, e em 1977 o livro foi reeditado pela editora Símbolo de São Paulo. Desde então, nós tivemos mais 2 edições, uma edição patrocinada por uma associação de assistentes sociais na cidade natal do escritor, e em 2017 uma edição bastante completa, que é a que está em circulação, promovida, patrocinada pela Assembleia Legislativa da Bahia. Em 1978, alguns dias depois da morte do escritor, ele faleceu na primeira semana de dezembro de 1978, alguns dias depois chegou às livrarias o segundo romance de sua autoria, publicado também pela editora Símbolo. Um livro com um título bastante incomum para uma obra literária, que trazia então estampado na capa, Maria fecha a porta para o boi não te pegar. É um texto extenso, para um título, mas nós podemos lembrar que ele não é mais extenso do que o triste fim de Cândida Herêndira e sua avó desalmada, de autoria do escritor colombiano e Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Este foi o segundo romance publicado pelo escritor Osório Alves de Castro, romance que ele não viu editado, uma vez que havia falecido poucos dias antes, como eu mencionei. Em 1990, a empresa gráfica da Bahia lançou um terceiro livro de autoria de Osório Alves de Castro, intitulado Baiano Tietê. Neste romance, hoje esgotado, nós temos uma mudança na temática, no material literário da obra do Osório Alves de Castro, uma vez que os 2 primeiros livros são ambientados no Vale do Rio São Francisco, e este terceiro romance editado, Baiano Tietê, traz uma ambientação que faz um zigue-zague, um vai e vem entre acontecimentos no Vale do Rio São Francisco e na região oeste de São Paulo, particularmente naquelas cidades que estavam nascendo com a expansão das ferrovias em direção à fronteira com o então estado do Mato Grosso. Nós podemos entender melhor a literatura do Osório Alves de Castro a partir da sua biografia, e esta biografia pode ser organizada em 3 grandes momentos da sua atividade literária, profissional, política e familiar. O primeiro momento desta biografia corresponde ao seu período do seu nascimento, infância e juventude, na cidade onde ele nasceu, no interior da Bahia,
entre 1898 e 1923, quando ele migra definitivamente para São Paulo. Nesta etapa da sua vida, o Osório Alves de Castro enfrenta muitas dificuldades, né? Nascido em uma família pobre, em um município de uma região igualmente pobre, estuda com dificuldades, participa da vida cultural, social e política da sua cidade, até a migração definitiva em 1923 para São Paulo. Nesse tempo em que ele viveu em Santa Maria da Vitória, ele trabalhou no comércio, com uma venda de secos e molhados, e nesta venda de secos e molhados ele recebia, tanto para comprar quanto para vender, produtos da agricultura local, cereais, aguardente, mel, algodão, né? Couros, trazidos pelos agricultores da região, e vendia a eles produtos vindos dos grandes centros comerciais, como Salvador, Pirapora, Juazeiro do Norte é no Ceará. Juazeiro, às margens do Rio São Francisco, e a cidade da Barra. Esses produtos eram fundamentalmente produtos manufaturados, sal, querosene, né, para os lampiões e algumas máquinas e equipamentos, ferramentas, né, de forma que o balcão da sua venda era um ponto de encontro e de conversa com essa população, e também um ponto de socialização de histórias, de troca de informações, de circulação das novidades entre os frequentadores desse estabelecimento comercial. Vai ser a partir dessas histórias recolhidas e ouvidas junto à população rural neste município que Osório vai construir a sua literatura. Além deste ponto de encontro, as diferentes casas comerciais localizadas no núcleo urbano da cidade de Santa Maria da Vitória, outros pontos importantes de encontro e de circulação de pessoas eram próximos ao cais do porto, um porto fluvial, que permitia, né, a comunicação através de embarcações, e no final do século XIX também com a circulação de vapores, né, que subiam e desciam o Rio São Francisco, fazendo paradas para o transporte de pessoas e de mercadorias nos principais portos fluviais da região. Entre eles estava o porto de Santa Maria da Vitória. O vapor e as barcaças que circulavam traziam não só mercadorias e pessoas, mas traziam também novidades, correspondência de um porto para o outro, informações, recados, notícias, de forma que a chegada e a partida dessas embarcações eram momentos de intercâmbios, né, de todo tipo. Próximo ao porto fluvial de Santa Maria da Vitória, funcionava um estaleiro de construção e de reparos dessas embarcações. Esse estaleiro funcionava, né, à sombra
de uma grande árvore, um pé de tamarindo, que proporciona uma sombra bastante ampla, né, devido à copa da árvore. E então era nesse local que se trabalhavam a madeira e os reparos das embarcações. Como ali se reuniam vários trabalhadores e vários clientes, né, circulavam em torno desse estaleiro, também ali se formava um local, um ponto de encontro para a troca de informações, de experiências, de novidades, oportunidades de trabalho e encontro entre amigos, conhecidos e familiares. Assim como o balcão das lojas e do comércio local, o estaleiro do Tamarindo de Cima também era um ponto de sociabilidade, de encontro e de troca de impressões. E muitas, muitas histórias. Vai ser ali também que Osório Alves de Castro vai recolher material, personagens, situações, conflitos, né, tensões, alegrias, tristezas, né, que vão compor a sua literatura. O seu primeiro romance, Porto Calendário, este que recebeu o Prêmio Jabuti em 1962, reúne histórias, personagens, acontecimentos e situações recolhidas, né, nesta cidade, nestes espaços, na primeira metade do século XX. Este repertório, não é, de personagens, de temas, de paisagens, de situações, são, na verdade, um grande exercício, não é, de descrição da vida cotidiana de uma pequena comunidade rural no interior do Brasil. Embora o livro tenha características e motivação literária, ele é inspirado em muitas dessas situações. E aqui é importante lembrar também que esta preocupação em conhecer e em registrar o cotidiano das pequenas comunidades rurais no interior do Brasil era, na década de 1940 até os anos 50, uma das principais tarefas, né, que a nossa nascente sociologia estava praticando, né, os chamados estudos de comunidade, né, comunidades caiçaras, comunidades indígenas, comunidades rurais, comunidades religiosas, né? Este foi um tema muito importante na nossa sociologia e também na nossa literatura. Basta lembrarmos da série, né, de romances de cunho social publicados a partir da década de 1930 até hoje, né, podemos lembrar aqui o lançamento do Torto Arado, né, em 2018, do Itamar Vieira Júnior. Este primeiro romance, então, do Osório Alves de Castro, percorre as ruas, as margens dos rios, o interior das casas, a intimidade das pessoas, os seus sonhos, as suas frustrações, as suas expectativas, e trazem também um relato de uma vida muito dura, muito sofrida e marcada por muita violência. Violência contra as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os trabalhadores, violência contra os indígenas e contra a população
negra, né, recém-saída da experiência da escravidão. Esses elementos que compõem esse universo social e cultural, imaginário, né, desta comunidade, são, então, objeto do primeiro livro do Osório Alves de Castro, Porto Calendário. O segundo romance segue nessa temática das condições e da qualidade de vida, ou a falta dela, no Vale do São Francisco, ao abordar a história de 4 mulheres que, na última década do século XIX, resolvem descer o Rio Corrente até o Rio São Francisco e descer o Rio São Francisco até Juazeiro com a finalidade de alcançarem o Arraial de Canudos. Essas mulheres resolvem realizar esta viagem com a finalidade de se encontrarem e de se juntarem aos seus maridos que estavam estabelecidos, né, vivendo e trabalhando no Arraial de Canudos. Nós podemos lembrar que o Arraial de Canudos provocou um grande impacto econômico no interior da Bahia e no interior de Pernambuco, uma vez que o seu estabelecimento e o seu crescimento trouxe para a região uma movimentação bastante intensa do comércio, tanto no fornecimento de alguns produtos quanto na aquisição de outros. Um dos produtos bastante demandados no Arraial de Canudos foi justamente a madeira para construção e para confecção de mobiliário, de ferramentas e de móveis, né? E o Rio Corrente, o Vale do Rio Corrente, que é um vale de matas de galeria, porque é um rio muito caudaloso, e portanto as suas margens eram recobertas por matas mais densas e que forneciam também árvores para o beneficiamento da madeira. Tem o exemplo aqui agora mesmo do estaleiro, não é? Do Tamarindo, em que embarcações eram construídas e reparadas com matéria-prima local. Então houve um fluxo de contato entre Santa Maria da Vitória e o Arraial de Canudos, não só com deslocamento de pessoas para o arraial, mas também para o abastecimento de determinados produtos, principalmente a madeira. E esse segundo romance do Osório Alves de Castro retrata então essa saga, né, dessa viagem dessas mulheres até o Arraial de Canudos e os percalços, né, que elas enfrentam e as dúvidas, né, que surgem, as incertezas, as inseguranças, as esperanças na conclusão da viagem. O terceiro romance do Osório Alves de Castro, Baía no Tietê, trata de uma outra situação. Trata do estabelecimento destes baianos do São Francisco na região oeste do estado de São Paulo. Nós podemos lembrar a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil e que tinha na cidade de Bauru um ponto de entroncamento com outras ferrovias e também tinha ali oficinas, né, de manutenção e reparo tanto das linhas férreas quanto dos vagões e locomotivas que circulavam por essas estradas. Então essas oficinas e a expansão dos trilhos em direção ao oeste
às margens dos quais foram surgindo várias cidades, foram também polos de atração, né, de pessoas em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, em busca de prosperidade econômica. E é com a expansão dessa fronteira agrícola que uma grande mão de obra é atraída para serviços bastante procurados, né, em regiões que passam por esse processo econômico-social, na construção das edificações, das moradias, na manutenção de equipamentos, na produção do mobiliário, né, no trabalho rural. E muitos desses baianos, né, do São Francisco foram atraídos para esta região, entre eles o próprio Osório Alves de Castro, que se estabelece ali a partir de 1923. Esses baianos do São Francisco traziam uma habilidade particular que os diferenciava de outros migrantes, né, nacionais e estrangeiros, que vinham trabalhar na lavoura de café ou trabalhar como profissionais liberais, no caso dos mais ricos, né, e também na prestação de serviços, principalmente no comércio. Esses baianos do São Francisco traziam a marca, né, da pobreza. Mas eles traziam também as suas habilidades técnicas aprendidas naquele universo de circulação mercantil do Vale do São Francisco, no trabalho com o transporte e a confecção de ferramentas, de mobiliário, de embarcações, de construções, de objetos, né, para armazenamento, transporte, conservação dessas mercadorias e também de pessoas. Então esses baianos que vão se estabelecer na porção oeste do Vale do Rio Tietê serão facilmente empregados em várias atividades nessas cidades que estavam surgindo, justamente por suas habilidades artesanais aprendidas, desenvolvidas e aprimoradas no artesanato rural do Vale do São Francisco. O livro Baiano Tietê trata dessa experiência, né, de surgimento das cidades na região oeste do estado de São Paulo, as chamadas franjas pioneiras, né, essas linhas de trem que foram semeando cidades ao longo do seu percurso, cidades que foram crescendo economicamente, foram aumentando a sua população e foram aumentando a sua ocupação territorial rural com o estabelecimento de fazendas e também os núcleos urbanos com a construção de casas e edifícios comerciais, edifícios administrativos, que vão dar suporte, né, para o funcionamento dos novos municípios. Daí o título, Baiano Tietê, né, porque nas primeiras décadas do século XX, a presença desses migrantes baianos do São Francisco, né, que traziam essas habilidades técnicas artesanais, estavam muito presentes no cotidiano dessas cidades. Como trabalhadores, como mestres carpinteiros, como mestres de obra, e como fonte,
né, de recrutamento de novos artesãos, né, praticantes desses vários ofícios, através dos seus contatos familiares e pessoais no Vale do São Francisco. Daí a formação de uma corrente migratória do Vale do São Francisco para o Vale do Rio Tietê, na primeira metade do século XX, e que vai marcar, não é, a cultura e a composição demográfica das cidades do Oeste Paulista. Não é? Bauru, Marília, Lins, Araçatuba, Birigui, não é? Adamantina, Presidente Prudente, toda essa região vai ser povoada, não é? Com população vinda de fora, de Minas Gerais, de outros de Pernambuco, da Bahia, migrantes estrangeiros, e a região compreendida aí entre o rio Tietê, né, e o rio Feio, ou o rio Aguapeí, né, vai se destacar na formação histórica regional pela presença desses migrantes baianos do Vale do São Francisco, que traziam essas experiências de vida e de trabalho. Osório Alves de Castro se estabeleceu, como eu disse, em Bauru, logo se transferiu para Lins. Durante a década de 20, até 1934, quando ele viveu em Lins, ele trabalhou como guarda-livros, né, o equivalente hoje, né, ao trabalho de um contador, né, de entradas e saídas, né, de dinheiro nos livros caixas, né, das fazendas e do comércio, e depois se estabeleceu com sucesso como alfaiate. E em 1934, quando ele migra novamente, agora para a cidade de Marília, que havia sido criada, estava em formação, né, a partir de 1929, quando o núcleo urbano começa a se constituir com uma dinâmica mais intensa. Ele se estabelece em Marília com a esposa e então 2 dos seus filhos, e vai viver em Marília até 1964, trabalhando como alfaiate. Em Marília ele tem outros 4 filhos, e vai ser como alfaiate que ele vai criar, né, manter e educar esses filhos ao lado da sua esposa, uma filha de imigrantes espanhóis, que havia se estabelecido também na cidade de Lins, na cultura do café. Em 1964, Osório foi preso mais uma vez. Desde 1927 ele era militante do Partido Comunista Brasileiro, naquela ocasião chamado Partido Comunista do Brasil, não é? Com a sigla PCB. Sofreu várias prisões, né, por esta militância, e em 1964, já com os filhos residindo fora de Marília, principalmente em São Paulo, ele e a esposa resolvem também se transferir para a capital, para estar mais próximos dos filhos e estarem menos visados, não é, pela repressão política da ditadura militar. Em 1973 faleceu a sua esposa, Josefa. Foi para ele uma perda muito sentida, não é? Ela está presente, né, na dedicatória do seu livro Porto Calendário, e cumpriu um papel na vida familiar e na vida pessoal do Osório muito presente, de muita
cumplicidade, solidariedade, né, e companheirismo. Isso deixou Osório bastante abalado. A partir de então ele já não era a mesma pessoa, ele se fecha em torno da literatura e deixa, quando faleceu em 1978, 2 livros escritos, ainda inéditos. Um que se chama A Cidade do Velho, em que ele faz reflexões sobre a condição do homem idoso, né, e da mulher idosa numa grande cidade, como era a experiência que ele estava vivendo em São Paulo. E também um terceiro livro ambientado no mundo rural brasileiro, tendo alguns coronéis, né, do interior brasileiro como personagens centrais. Eu gostaria então de concluir agradecendo a atenção de todas e de todos e renovar o convite para a leitura do livro do Itamar Vieira Júnior, Torto Arado, Prêmio Jabuti de Literatura, e convidar também para que conheçam a literatura deste outro baiano, também Prêmio Jabuti de Literatura 1961, visto que ambos abordam, né, na sua criação literária, o universo social e cultural do interior da Bahia. Muito obrigado, boa leitura.